todos, que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. É um prazer revê-los, faz tempo que não os vejo, mas estamos aqui, graças a Deus. Para o pessoal que está assistindo pelo vídeo também, Deus abençoe. A gente está dando risada aqui porque tinha acabado a força, então a gente está começando de novo e agora filmando também. Depois você corta se você quiser, tá bom? Ok. Nesse mês de abril, nós estamos falando sobre Jesus Cristo. Jesus é uma pessoa, é uma figura, um homem, uma pessoa que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito dele. As pessoas não sabem exatamente quem ele é, se ele existiu ou não. Tem muitas pessoas que dizem que ele nunca existiu. E aqueles que creem que ele existiu, talvez para muitos não está claro qual é a missão de Jesus, por que ele veio nessa terra, quem foi ele. Então, durante o mês de abril, nós gostaríamos de meditar e estudarmos um pouquinho mais a respeito de Jesus. Rafinha, me ajuda aí. Quem já assistiu o filme da Missão Impossível, daquele seriado? Rafinha, muita gente assistiu. Quem já assistiu todos? Rafinha, obrigado, Rafinha. Rafinha já assistiu todos os filmes, fã do Tom Cruise, quer dizer, da série, né? É mais da série do que do Tom Cruise. E essa série, ela fala um pouco de um agente, de um agente secreto que tem missões impossíveis. E o que nos impressiona é que, apesar das missões impossíveis, ele continua vivo. E agora vai sair o 6º filme, né, dessa série, agora em julho. Então, quem quiser assistir, pode assistir. Eu quero trazer alguns números a respeito dessa missão impossível, dessa série. Essa série, na verdade, é um seriado original. Ela saiu na TV em 1966, desde 1966 até 1973, com mais de 200 episódios. Então, foram 9 séries de 200 episódios. E o primeiro longa-metragem, ele saiu para o cinema em 1996. Foi o primeiro filme lançado baseado nesse seriado. Os 5 filmes da saga arrecadaram quase 3 bilhões de dólares. Isso, convertendo em reais, dá mais de 9 bilhões de reais. Então, o que é que a gente pode fazer com 9 bilhões de reais? Aqui dentro da nossa realidade no Brasil, a gente pode construir 297 hospitais completos, com UTI, com enfermagem, com atendimento, com tudo completinho, com todos os equipamentos. E com esses 297 hospitais, a gente pode atender 65 milhões de pessoas por ano. É muito dinheiro para um filme, mas é um filme que arrecadou bilhões em bilheteria. Então, o 6º filme tem a estreia prevista para 26 de julho de 2018. Então, Rafinha, o Ismael também, que é fã, anota aí na sua agenda, porque o lançamento vai ser esse. Já leva a série também, come uma pipoca lá, tá bom? Curte bastante o filme. E dizem que esse filme é o mais difícil da carreira, da história, é o mais tenso. O que foi... Inclusive, o Tom Cruise, ele se machucou, teve momentos difíceis ali, teve umas fraturas fazendo a filmagem dessa série, desse último longa. Na verdade, eu estou falando desse filme, dessa Missão Impossível, porque a gente tem um certo fascínio por missões, por algo secreto, algo que a gente precisa alcançar, por um povo que precisa ser libertado, por um governante que precisa ser salvo, pela mocinha que precisa ser resgatada. E quando a gente pensa na nossa vida real, no nosso contexto de vida, a gente pensa que a gente tem os nossos problemas também. Alguns deles afetam você e talvez outros não. Mas eu queria falar para vocês, compartilhar com vocês 10 problemas graves que a gente tem na nossa humanidade. Então, vamos lá. Primeiro é o abuso de drogas. O uso de drogas e de drogas ilícitas tem se alastrado, mesmo de bebidas também tem se alastrado no nosso mundo, na nossa humanidade. Não é só contexto de Brasil, mas por todos os povos. E tem sido um negócio complicado para a saúde pública, para as pessoas, para as famílias, para o indivíduo. Ele tem trazido várias desgraças na vida das pessoas, e é por causa de drogas. Muitas pessoas têm lutado contra o tráfico de drogas. A segurança se mobiliza para tentar
quebrar esse ciclo. Mas a verdade é que quem sustenta isso somos nós. É a sociedade que sustenta. É a classe média alta, independente de qual classe for, nós sustentamos esse comércio. E isso tem destruído as nossas sociedades, né, a nossa família. Um outro problema é o problema dos refugiados. A gente está vivendo aqui no Brasil também de pessoas que estão vindo da Venezuela sem pão, sem perspectiva de vida, trazendo suas famílias pensando que talvez no Brasil tenha uma oportunidade melhor. E esse problema de refugiados está acontecendo em vários lugares pelo mundo. Pessoas como você e eu que têm filhos, que têm família, que deseja dar uma educação melhor, que quer ter uma oportunidade melhor, mas no seu lugar, no seu país não tem mais. Instabilidade política e social. Aqui no Brasil a gente está tendo esse problema também. Lá no Rio de Janeiro, nós estamos vivendo esse momento de instabilidade na segurança, então está tendo essa intervenção militar para ver se contém a violência lá e consegue segurar um pouco, mas é um problema que a gente tem, dessa instabilidade. Um outro problema é a propagação de doenças infecciosas. Ao mesmo tempo que a medicina avança, surgem novas doenças que a medicina não consegue lidar. Esses dias apareceu uma reportagem de um homem britânico lá que ele contraiu uma gonorreia que é considerada a mais forte que surgiu até hoje. E eles não sabem como tratar isso. E segundo ele, né, segundo essa pessoa, ele diz que ele tinha uma união estável, mas ele fez uma viagem para a Ásia e ele contraiu essa doença na Ásia, por uma aventura que ele teve lá. Na verdade, todo o pessoal ali da questão da saúde, eles estão se mobilizando para ver quais são as pessoas que ele teve relacionamento, da onde que ele veio, da onde que surgiu, para que isso não se esparrame. Isso é um exemplo. Então, na verdade, o que está acontecendo, sumiu, né? Posso continuar, né? Ou você quer que eu pare? Voltou. E é isso que está acontecendo. Posso continuar? Isso, avança. Aí, paramos aqui no 4. Agora, quinto. Mudança climática. A gente ouve muito falar sobre essas mudanças climáticas, problemas no meio ambiente, né? Outro problema que a gente está tendo, guerras e terrorismo. Várias guerras acontecendo, terrorismo, a gente não sabe aonde estoura a próxima bomba, pessoas que perdem famílias, perdem entes queridos. A desigualdade social e de renda. A distribuição de renda é um problema sério que a gente tem aqui no Brasil, é um problema que a gente tem também. Muito poucos que têm muito, e muitos que não têm nada. E essa divergência de distribuição de renda traz um problema social muito grande para a gente. Um outro problema que a gente tem é desemprego. Antigamente, para você construir ou fabricar alguma coisa, você empregava 20, 30, 40 pessoas para produzir um produto. Hoje, você dispensa todos eles e você coloca um robô. E o robô não precisa de férias, um robô não precisa de 13º, o robô não tem salário maternidade, não tem licença maternidade, o robô não fica doente. Você precisa fazer uma manutenção, mas o custo é bem menor. Você põe um robô para trabalhar, você tira 30, 40 pessoas do mercado de trabalho. São 30, 40 famílias que pensam, o que é que eu vou fazer? E isso é um problema que a gente vai ter, que a gente já tem, e a tendência é a se agravar mais ainda. Um outro problema que a gente tem é um crescimento desordenado, um crescimento populacional. Ao mesmo tempo que em alguns países a população está diminuindo, outros países estão crescendo desordenadamente. E isso demanda mais alimento, demanda mais estrutura de ambiente para poder comportar essas pessoas. Aí a gente vai ter um problema de pobreza, fome e falta de água. E aí a gente fica pensando, o que é que a gente vai fazer com isso? Quem vai ser o agente que vai vir e vai resolver todos esses problemas? Eu não sei exatamente quantos anos tem a humanidade. Alguns defendem que a humanidade, o ser humano, o homem e a mulher, foi criado em torno de 6.000 anos. Para aqueles que são mais literais, pensando na Bíblia.
Alguns estudiosos dizem que tem 40 mil anos, ou 50 mil anos. Bom, mesmo que seja lá os seus 6 mil anos, eu acho que já teríamos tempo suficiente para aprender alguma coisa a respeito de como a gente pode conviver. Mas você já percebeu que a gente não consegue lidar com a gente mesmo? A gente continua tendo problemas, a gente continua guerreando, a gente continua tendo problemas de fome. Mas por que será, né? A gente tem tanta tecnologia, tanto avanço em tantas coisas, mas ainda a gente não aprendeu a lição. Ainda a gente percebe que existe alguma coisa dentro de nós que a gente não consegue domar. Você já parou para pensar o que é isso? A gente fala tanto, né? De amor, de fraternidade, de ajudar ao próximo. A gente fala tanto de ONGs, a gente fala de tantas coisas bonitas, e a gente transmite tanta coisa bonita pelo Face, pelo WhatsApp, pelo Instagram, aquelas frases, né, lindas e maravilhosas, mas a gente não aprendeu a lição ainda. É um negócio esquisito isso, mas a gente não aprendeu a lição. De onde que vem isso? Qual é o meu problema? Qual é o nosso problema? Eu queria que você abrisse lá em Gênesis, capítulo 2. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia, pode fazer algumas marcações. Se você não está com a sua Bíblia aí, você pode ler com a gente aqui. A gente vai ler um pouquinho o começo da história da nossa humanidade. Ok? Todos acharam? Gênesis é bem facinho, é o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 2, nós vamos ler o versículo 16. Ok? Todos acharam? Todos se acharam aí na tela também? Ok. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A palavra de Deus diz assim, Deus diz o seguinte: olha, você pode comer de tudo, mas só do fruto dessa árvore, não pegue, não coma. Talvez você fique pensando, mas que árvore é essa aí? Por que Deus colocou esse negócio lá no meio? A gente não consegue, talvez, definir ou provar para vocês ou para nós, se essa árvore era literal, se era uma árvore física que a pessoa pegava, ou se é uma forma, uma ilustração. Mas de alguma forma, o que essa árvore representa? Representa o livre-arbítrio, o poder de decisão. Eu e você, nós fomos criados por Deus para tomarmos decisões, para decidirmos se vamos para a direita ou para a esquerda. Você e eu, nós temos essa liberdade que Deus nos deu. Quando você tem filhos, ou se você planeja ter filhos, e aqueles que têm filhos já sabem como é, no começo até você orienta, ensina, educa, mas com o passar do tempo você vai percebendo que ele tem a vontade dele, ele tem as decisões dele, ou dela. Ela gosta de coisas que você talvez não goste, ou ela não gosta de coisas que você acha que é bom para você, mas ela não gosta. Eles são diferentes, e conforme vai passando o tempo, ele vai entrando na sua adolescência, na sua juventude. Você pode sonhar muitas coisas para ele ou para ela. Você pode ter sonhos, você pode planejar: eu queria que ele fosse isso ou fosse aquilo. Eu queria que ele morasse perto de mim ou morasse em tal cidade. Eu queria um monte de coisa. Mas no final da história, você percebe que você pode influenciar de uma certa forma, mas você não decide por ela, porque ela mora aonde ela vai querer morar. Ele vai para um país que ele vai querer ir, e vai. Você pode segurar um tempo, mas um dia ele vai. Tem um dia que ele vai colocar as mochilas nas costas e vai dizer: pai, mãe, fui, estou indo. Eu vou estudar fora, eu vou trabalhar fora, eu vou casar com uma pessoa, você não conhece, mas eu estou mandando a foto pelo Face, é esse cidadão aqui. Cara, o que você vai fazer? Eles decidem, porque ele tem na genética dele
a mesma genética que você teve, porque um dia você fez a mesma coisa. Você decidiu, você saiu, você se casou, você namorou, com quem você quis. Talvez você possa dizer, não, mas me empurrar essa pessoa. Mas no final quem decide é você, né? Nós temos essa liberdade, Deus nos criou com esse livre-arbítrio. Todos nós temos essa possibilidade. Deus tinha duas opções, ou criava você como um cachorro, um gato, um papagaio, uma galinha, uma vaca, ou seja o que for. Uma vaca não escolhe se gosta mais de pera ou de maçã. Talvez ela tenha uma preferência, talvez pelo instinto dela, mas ela não escolhe se ela gosta de música clássica ou gosta de rock. Ou se ela gosta de assistir um filme de ação ou um filme romântico. Se gosta de assistir Missão Impossível ou gosta de assistir Titanic. Os cachorros, os animais não decidem isso. Eles não têm isso. Mas você tem. Você pode escolher se você quer usar rosa hoje. Ou se você quer usar um verde. Esse tênis eu não gosto, não. Eu gosto de um tênis mais moderno. Não, eu gosto de sapato, de bico. Eu não sei, você foi criado assim, você é assim, está na sua genética. Deus fez isso, e essa árvore representa justamente isso. Você tem o poder de decidir. E essa decisão o dia que você pode decidir se você vai querer conhecer o bem e o mal, ou se você vai querer andar da sua própria forma, ou se você vai querer andar comigo. Essa era a opção de decisão do homem. E aí no capítulo 3, versículo 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Existe uma discussão se é maçã, se é pera, se é banana. Eu coloquei a maçã porque tem duas mordidas aí, um de cada lado. Eu não sei se é maçã, mas a questão não é, o mais importante não é se é maçã, se é pera, se é abacaxi. Uma coisa que a Bíblia quer que você saiba, é que um dia, os nossos pais, os nossos primeiros pais, decidiram andar longe de Deus. Isso é o que você tem que saber. E isso trouxe consequências para a gente. Deus disse, o dia que você tomar essa decisão, certamente vai trazer morte. Os 10 piores problemas que a gente tem na nossa humanidade traz o quê? Morte. Ela mata pessoas. Ela mata famílias. Ela mata a honra de uma pessoa. Ela mata o caráter de uma pessoa. Ela mata o convívio saudável entre as pessoas. Ela mata. Ela mata a si mesma e mata os outros. É consequência de onde? De uma decisão no passado, que infelizmente você e eu carregamos esse DNA. E aí então Deus fala no capítulo 3, versículo 17 a 19, e ao homem Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada. Porque você é pó, e ao pó voltará. Eu queria que você observasse uma coisa. Não é Deus que amaldiçoou a terra. Eu amaldiçoo a terra, não. A terra foi amaldiçoada pela ação do homem. E você já percebeu como é duro a vida nessa terra? As pessoas dizem, as coisas não caem do céu. E realmente, viver nesse mundo não é fácil. Mas é uma coisa que a gente colhe. E aí em Gênesis capítulo 6, versículo diz assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Isso significa que tanto você como eu, a nossa tendência natural é voltado para o mal. Você já percebeu que para você ensinar uma criança, você tem que ensinar o bem?
o que é bom, porque o mal você não precisa ensinar. É só largar. É só largar, porque criança sozinha ela já detona, não é? Tem duas crianças, tipo assim, isso é assim mesmo, já briga, já tem 2 brinquedos, um já puxa do outro. E olha, sem brincadeira, se a criança tivesse a possibilidade de matar o outro, matava. Imagina 2 crianças brigando ferozmente por um brinquedo. Tem 20 brinquedos, um escolhe um, o outro quer o outro que escolheu também. E aí começa a briga. Se tivesse possibilidade de matar, a raiva é tão grande do outro que está pegando, mas matava, dava um tiro, se pudesse. Ou dava uma facada, alguma coisa. Está na gente. O ser humano é mau. Nós carregamos isso. Ah, mas eu sou legalzinho, eu sou bonzinho. Graças a Deus que você é legalzinho e bonzinho. Eu louvo a Deus, eu quero ser seu amigo sempre, porque você é legal e bonzinho. Mas, na raiz da nossa genética, do nosso ser, existe a maldade. O mal está em nós. Nós carregamos isso. Quer queira você não. Eu não queria, mas a gente carrega. Sabe por que existe mandamento? Lei. Por que existe lei? Mandamento. Já parou para pensar? É porque a gente é mau. Porque a gente é ruim. Porque assim, se a gente fosse bom, e a gente fosse legal, do jeito que tinha que ser, não precisa de mandamento, ou precisa? Mas como a gente tem uma tendência para o mal, a gente tem que colocar umas regras. É ou não é? Por exemplo, em casa, a gente sabe que as crianças não gostam de lavar a louça, arrumar o quarto, essas coisas, colocar a roupa no cesto da roupa suja. Se deixar, a criançada faz aquela lambança dentro de casa, é ou não é? Aí você, como pai, como mãe, fala assim: filho, é assim que funciona. Aí você coloca umas regras. Se não fizer, não tem sorvete. Se não fizer, não tem tablet. Se não fizer, não tem televisão. E assim você coloca algumas regras para poder o quê? Disciplinar, porque a tendência dele é largar tudo. É a tendência natural. Natural, tá bom? E aí a gente precisa colocar umas regras, alguns mandamentos, algumas regras. Por isso que a gente tem regras. Talvez uma das mais clássicas que a gente ouviu falar são os 10 mandamentos, né? Não roubarás, não matarás, amarás o teu Deus, todo o coração, não dará falso testemunho, etc. Se você pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente chama de Pentateuco. No Velho Testamento, os 5 primeiros, Gênesis é um deles, os 5 primeiros foram escritos por Moisés. E então ele é chamado de Lei de Moisés ou Lei Mosaica, então o pessoal dá vários nomes, mas é o Pentateuco, 5 primeiros livros de Penta. Nesses 5 primeiros livros tem leis e mandamentos que os judeus observam, né? Então a religião judaica observa justamente esses 5 primeiros livros. Você sabe quantos mandamentos tem, além dos 10? Os 10 estão aqui dentro, nesses 5 primeiros livros. Mas você tem ideia de quantos mandamentos tem os 5 primeiros livros da Bíblia? Você sabe, já contou ou não? Não? Quem acha que tem mais de 100? Mais de 100? Acho que tem mais de 100. Quem não levantou é porque está na dúvida. 100 é muito, né? 100. Mais de 200. Está diminuindo os números, hein? Mais de 500. Tem 2 irmãos aqui que acham que tem mais de 500. E aí, o que vocês acham? Mais de 500? 500 mandamentos, hein? Não é fácil não, hein? Mas os 2 pela fé dizem que tem mais de 500. Depois vocês tomam um cafezinho, pago pela e-mail, Deus abençoe, vocês também podem, tá bom? Aqueles que ficaram na dúvida, tudo bem, pode tomar café depois. Mas tem mais do que 500. Tem 613 mandamentos e leis nessa lei de Moisés. 613. Você consegue memorizar 613? Mas eles memorizam. Desde criança, eles vão estudando, vão recitando, vão memorizando todas as leis e mandamentos da lei de Moisés. 613. Ele fala de cabeça. E eles são tão diligentes para obedecer todos os mandamentos, um por um. 613. Fora os agregados, né? Porque na época de Jesus, eles agregaram outros mandamentos que não estavam na lei de Moisés, mas eles fizeram uma extensão. Mas originalmente 613 mandamentos. Por quê? Porque o homem é torto.
O ser humano é torto, então precisa, faça, não faça, pode, não pode, vai, não vai, é assim que é o certo, isso daqui está errado, e lá, 613. Porque o povo judeu era torto, era entortado, assim como a gente é. E a gente brasileiro, na nossa cultura brasileira, na nossa nação brasileira, eu, você, brasileiros. Você sabe quantas leis tem no Brasil? Eu falo, vixe. Você tem ideia, tem noção? Quem acha que tem mais de 1000? O pessoal, tem gente que entende ler ali. É isso aí, vai, muito mais, é isso mesmo. Quem acha que tem 10.000? É muito mais, muito mais. Acertar. Pode tomar café também, viu? Segundo o levantamento, tem 181 mil leis no Brasil. Cara, se os judeus têm 613 já é muito, cara, a gente é muito entortado mesmo, né? A gente é muito torto, porque não é possível. Mas sabe por quê? A gente tem uma habilidade, e ainda assim a gente acha uma brechinha para dar um jeito. A gente acha, mas tem 181 mil, por quê? Porque um vai remendando o outro. Esse aqui, vamos achar uma brecha, então vamos fechar essa brecha. E achou outra, vai fechando. 181 mil. Eu tenho certeza absoluta, sem tirar nem pôr, que você um dia já descumpriu uma dessas leis. Eu tenho certeza. E se fosse para aplicar a justiça, é porque a justiça não dá conta, é porque é muita demanda. Imagina os caras julgarem tudo isso aqui. Se fosse para... vai todo mundo preso. Vai todo mundo, não tem conversa, entendeu? Não dá pra gente, não dá nem para memorizar 1000, nem 600, nem 10 às vezes a gente memoriza. Os 10 mandamentos, fala, cara, às vezes fico na dúvida. Imagina 181 mil. Mas por quê? Porque a gente é torto. A gente precisa de uma direção, de um alinhamento, porque a maldade está na gente. Tem um versículo lá em Romanos que diz o seguinte: tem pessoas que gostam de cumprir a lei, gostam de fazer tudo certinho, e é bom que se faça certinho, isso é legal. Porém, a Bíblia diz o seguinte, sabe o que ela pensa a respeito de todas essas leis? Ele está falando do 613, mas pensa no 613 mais os 181 mil. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele. Diante de quem? Diante de Deus, baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei serve para mostrar para você que existe maldade em você, que você é um pecador. Você pode ser bonzinho em muitas coisas, e continua bonzinho em muitas coisas, mas a lei mostra que a gente é pecador, e que o cumprir a lei não te justifica diante de Deus. Deus, não dá para você dizer diante de Deus, Deus, eu sou legal, com o que você cumpre, porque não dá, é impossível. Qual é o propósito da lei? Segundo o apóstolo Paulo, é para te mostrar que você tem um problema, que você tem um mal que habita em você. Você lê o livro de Romanos, ele vai falando sobre isso direto. Todos pecaram e necessitam, carecem, estão destituídos da presença de Deus, da glória de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Não tem exceção. Você pode ser mais legal que o outro, mas não tem jeito. Todos pecaram. Essa é a notícia ruim. Essa é a nossa realidade. Por isso que a gente tem tanto problema na nossa sociedade, na nossa nação, no nosso país, na humanidade. A gente sempre tem problemas, porque a corrupção está dentro de nós. E aí, como é que vai acontecer? Como é que vai ser? A gente acha que isso está longe da gente, né? Vocês já perceberam quantas campanhas de disque denúncia existem? Eu vou trazer algumas, porque aí você percebe que isso faz parte do nosso dia a dia, e talvez você já tenha sofrido isso, talvez você está envolvido nisso.
a intenção não é envergonhar ninguém, porque na verdade a gente todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos alguma deficiência, temos algum pecado, nós temos alguma fragilidade, nós temos fraquezas, ou uma coisa ou outra. Mas olha só, a quantidade de campanhas que a gente tem aqui no Brasil, contra a violência. Violência assim, de um ficar batendo no outro, entendeu? Um ficar fazendo maldade contra. Então, a gente vai ter que criando essas campanhas, e isso tudo protegido, assim, né, com respaldo na lei. Tem, por exemplo, assédio moral. Você tem um disque de denúncia para assédio moral. Então, se você se sentiu moralmente assediado, ofendido, você pode denunciar. Contra a pedofilia. Pessoas que molestam crianças. Tem uma disque denúncia. Tem contra violência infantil. Você tem um disque denúncia para violência infantil. Queimada. Se você vê alguém queimando alguma coisa, você tem disque denúncia também, para proteger o meio ambiente. Você tem, por exemplo, violência psicológica. Então, alguma palavra que é lançada contra você, alguma pressão psicológica que você sofre, você tem disque denúncia para violência psicológica. Agressão contra a mulher, qualquer tipo de agressão, tem disque denúncia também, então você pode denunciar. Tem disque denúncia para idoso, assim, contra alguém que você vê maltratando o idoso, você pode denunciar também, tem um disque denúncia. Tem também contra o racismo. Então, se você se sentiu ofendido por alguém, por conta da sua raça, por conta da sua sexualidade, por conta de alguma discriminação, por uma etnia, tem disque denúncia também, você pode denunciar. Tem também assédio nos meios públicos, né? Nos transportes públicos. Então, trem, metrô, busão, qualquer lugar que você se sentiu molestado, você pode denunciar também. E isso acontece com muita frequência. Esses dias teve um caso de uma pessoa, de uma moça que gravou um cara se masturbando na frente dela, se oferecendo, se mostrando, dentro de um avião. Imagina, publicamente o cara ali se insinuando para ela, e ela brava com aquilo, chamando o pessoal os comissários, né, do avião, falou assim, olha, não vai dar um jeito no cara aqui, eles jogando pano quente. E aí ela publicou isso deu um problemão para a companhia aérea, mas são coisas que acontecem dentro de um ônibus, dentro de um trem. Tem também bullying. Se você sofreu bullying, se você está sofrendo bullying na igreja, na escola, no trabalho, tem disque denúncia também. Você tem um respaldo ali, você pode denunciar que vai ter uma ação contra isso. E tem dog também, pets, né? Se alguém vê alguém chutando animal, chutando cachorro, tem disque denúncia para cachorro também. Cachorro, gatos e animais em geral. Você percebeu que são coisas que a gente carrega, que a gente tem essas fraquezas, e a gente tem que ficar criando mecanismos de proteção para as pessoas, mas são coisas que a gente vive, que a gente tem. Por quê? Porque o mal reside em nós, habita em nós. Romanos 3:21 diz assim, a respeito e aí, como é que a gente vai resolver esse problema? Quem pode nos ajudar? Quem pode nos salvar? Eu vou salvar você? Não dá, porque eu estou no mesmo barco. A humanidade está nesse mesmo barco. Como que a gente pode resolver? Quer dizer, quem pode resolver esse problema? E aí, a palavra de Deus fala a respeito de uma solução que vem de Deus. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus. Está lá em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. A justiça que provém de Deus, independente da lei, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Cara, eu não entendi nada do que está escrito aí. Negócio complicado demais. A gente vai tentar destrinchar e tentar entender um pouquinho, porque eu quero dizer que isso é a base da tua fé.
em Deus. É o princípio mais importante de tudo que você tem que entender a respeito da fé. É o que está escrito aqui. Nós não, assim, a gente chegou à conclusão de que a gente não tem condições de resolver o nosso problema. Quem vai nos livrar de nós mesmos? Quem vai nos salvar de nós mesmos? A palavra de Deus diz assim que Deus manifestou a justiça dele. É uma justiça que provém de Deus. É Deus que trouxe. Não é a gente que inventa para tentar dar um jeito. Mas é Deus que trouxe. O que Ele fez? E isso independente da lei. Não depende da lei. Não depende de você cumprir a lei. Não depende de você cumprir os mandamentos. Mas depende do quê? Da tua fé em Jesus Cristo. Não é fé na e-mail. Não é fé na placa. Não é a sua fé no Demar, ou no Nori, ou seja quem for, ou nos meninos que estão lá no fundo. Não é fé nas pessoas, nem no pastor, não é ninguém. Mas a fé é em Jesus Cristo. Não é nas pessoas, nem na religião ou na igreja. Não é a fé na lei. O que é lei? Quando você diz que para você ter um encontro com Deus, você tem que pagar uma promessa. Ou que você tem que usar uma determinada roupa. Ou que você tem que ir no domingo, todos os domingos. Ou que você tem que participar da Santa Ceia. Não é essa a lei, o cumprimento de uma lei. Não é isso que vai te justificar diante de Deus. O que é justificar? Ele fala assim que Deus ofereceu como sacrifício para propiciação. Que negócio complicado é esse? A maior parte de nós temos uma conta corrente no banco. E o banco é um negócio muito legal. Com todo respeito àqueles que trabalham no banco, na instituição financeira. Mas o banco é legal, porque se você tem uma conta corrente, eles te dão um limite de crédito. Aí, uns têm 100, 200, 500, 1000, alguns têm um pouco mais, um pouco menos. Mas eles te dão um crédito. O que é esse crédito? Que você pode emprestar um saldinho deles. E aí você passa o mês, você vai tendo, né, as suas entradas e suas saídas, você vai usando sua conta. E aí você deposita um ponto positivo ali, mas você gasta. Se você não se controlar, você vai chegar no final do dia ou final do mês e você fala, ficou negativo. Eu mais tirei do que coloquei. Mas aí, como o banco é legal, ele fala assim, não, tudo bem. O banco é legal, ele tem uma misericórdia e ele deixa você usar um saldinho, aí você usa aquele saldo. Ou você usa mais do que você podia. Só que vai passando o mês, falei, nossa, mas mês que vem eu acerto, eu vou depositar mais do que vou tirar. Mas você passa o mês, você percebe que de novo não deu. E de novo não deu. Aí quando você vai olhar, eu falei, nossa, cara, não tem mais como pagar essa dívida. Eu estou devendo mais do que eu posso pagar. Aí você vai no banco, e não adianta você vir com aquela história de que, mas olha, seu banco, olha o meu extrato aqui. Algumas vezes eu coloquei umas coisas positivas aqui, tá vendo? Ó? Aqui no começo do mês tem R$10, eu coloquei positivo. Tá certo que eu usei um monte aqui negativo, mas não tem uns positivos aqui? Você não pode dar um jeito por causa desses positivos que eu coloquei? Olha, parabéns pelo positivo que você colocou, mas o teu saldo é devedor. Ponto final. Ah, mas olha, eu depositei 10 vezes durante o mês. Tudo bem, você sacou 1000 vezes e ficou devendo. Seu saldo está negativo. É justamente essa situação que Deus está mostrando na palavra dele. Nós temos débito com Deus. E por mais que você faça algumas coisinhas boas, e você deposite algumas coisas positivas na sua conta corrente celestial, vamos dizer assim, eu cumpri a lei. Opa, eu dei uma esmola, eu abracei minha esposa, eu falei bom dia para o irmão que eu não gosto, eu tomei um cafezinho amargo da igreja, eu falei que estava bom, eu fiz umas coisas boas, não fiz? Não merece um ponto positivo? Merece um ponto positivo. Mas quando você vai ver o saldo no final da tua vida, você vai perceber que você está devendo demais. Não tem como pagar. Não dá. Por mais que você seja legal, por mais que você seja bom, por mais que você tenha boas intenções, o nosso saldo sempre vai ficar negativo.
E não adianta chegar com essa conversinha diante de Deus. Deus, eu depositei 3 vezes um saldo positivo. Não tem jeito, não tem jeito. E Deus sabe disso. Por isso que Deus fala, não é pela lei que você se justifica diante de Deus. Não é pela quantidade de depósitos que você se justifica diante de Deus. Quem vai te justificar? Jesus Cristo. É Ele quem pagou todas as suas dívidas. Por isso que toda sua conta negativa, todos os seus depósitos negativos, Deus tirou da sua conta e colocou na cruz em Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz, Ele morreu por você, morreu pelos seus pecados. E é mediante a fé que você é salvo, não pelo cumprimento da lei. Essa é a base do nosso entendimento da palavra de Deus, é algo que a palavra de Deus diz. Você tem que fazer, então, tudo bem, então eu faço coisa ruim, porque Deus já pagou o preço de tudo, até os próximos que eu vou gastar. Sim, mas, não, assim, mas ao mesmo tempo, continue cumprindo a lei, porque a lei é boa. Continue cumprindo os mandamentos, porque o mandamento é bom. Ele traz princípios importantes para a sua vida, no seu convívio, na sua família, no seu trabalho, na sociedade. Eu tenho certeza de que se a humanidade pudesse observar as leis que tem na palavra de Deus, a gente não sofreria aquilo que a gente está sofrendo. Mas ao mesmo tempo, isso não justifica ninguém diante de Deus. É igual uma mocinha que precisa de um salvador, de um herói. Eu acho incrível como as mocinhas dos filmes têm uma capacidade de se enrolar. Já viu? Se enrola até o talo, não é incrível? Aí você fica pensando, mas cara, como é que ela consegue se enrolar desse jeito? É porque é mocinha. Mocinha se enrola. E aí, chega na hora de salvar, ainda a mocinha faz uns, sabe aquele charminho? Não precisa. Vai, eu vou morrer mesmo, eu nasci para morrer, não sei, sabe aquele charminho? Se ela não quiser, paciência, entendeu? O que o herói vai fazer? Vai forçar? Tem hora que não dá. Tem a decisão dela também, ela precisa querer ser salva, ela precisa se lançar na mão do seu herói para ser salvo. Aí que entra essa questão de uma decisão sua e minha. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você, tem uma cláusula, se. Esse se remete aonde? De novo, no livre-arbítrio. Se você quiser, você crê, ou não. Ou você se lança aos pés da cruz, diante do Salvador e fala, Jesus, eu reconheço o que o Senhor fez por mim, e eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por mim, você vai ser salvo. Se você crê que Ele ressuscitou e está vivo, você será salvo. Aqui não tem nada de lei, não tem nada de mandamento que você tem que cumprir. Você cumpre depois, por amor a Jesus, por aquilo que Ele fez por você. Mas o se é, se você crê. Essa é a parte que nos cabe. Eu queria te convidar a refletir a respeito da sua fé. Qual é a posição que Jesus ocupa na sua vida? Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa impor nada para ninguém. Às vezes a gente quer impor. A gente julga tantas pessoas, a gente julga o que os outros fazem ou deixam de fazer. Mas a questão é que Jesus veio para todos. A salvação está disponível para todos. Mas a decisão cabe a todos, mas alguns decidem segui-lo, alguns não. Alguns dizem, eu não preciso desse Salvador. Mas eu quero dizer para você que não tem plano B, é igual ao Lula, né? Não tem plano B. O plano é A e é A. Eu vou ser candidato. Não tem plano B. Para Deus também não tem plano B. Se Jesus falhar, então a gente vai ter um outro plano. Não tem plano B. Esse é o plano da salvação. Esse é o plano que Deus fez
para nós, humanidade. E a partir do momento em que você decide seguir a Jesus, você pode ter certeza de que algo poderoso vai começar a acontecer na sua vida. Coisas que você gostava, você vai deixar de gostar. Coisas que você fazia, vai começar a deixar de fazer. Coisas que talvez te colocassem num risco de ser denunciado por um disque denúncia. Deus vai começar a trabalhar na sua vida de forma transformadora, porque Jesus está vivo. E pelo fato dele estar vivo, ele tem poder para transformar vidas. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova da salvação. Se um dia você for falar alguma coisa a respeito da sua fé, você compartilhe da sua vida assim: eu era um miserável, pecador, tranqueira, mas uma pessoa, Jesus Cristo, morreu por mim naquela cruz, e Ele me deu vida e chance para ter uma nova vida. Ponto final. E Ele tem transformado a minha vida. Esse é o Evangelho. É simples demais. Então eu queria ter um momento de reflexão com vocês. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você nunca fez isso, de você pessoalmente, você fazer esta confissão, essa declaração com a sua boca. E se você deseja fazer isso agora, você pode fazer. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. E a Santa Ceia tem tudo a ver com o sacrifício de Jesus na cruz por você e por mim. O pão representa o corpo de Jesus que foi entregue por você. E o cálice de uva representa o sangue de Jesus. Que Ele derramou intencionalmente. Não foi um azar Jesus estar na cruz. Não foi porque as pessoas quiseram que Ele estivesse lá. Mas Ele foi intencionalmente por você e por mim. Para que toda a maldição, todo o pecado, toda a dor, todo o mal que reside no homem e na mulher fosse para aquela cruz. E a palavra de Deus diz assim que Ele ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo Paulo diz que o fato de Jesus ter ressuscitado significa que o sacrifício de Jesus foi aceito. E a morte, o último inimigo que precisava ser vencido, Jesus venceu a morte. E Ele ressuscitou. Nós terminamos com uma oração. Senhor Deus, como igreja, como comunidade,
como pessoas, ó Pai, como pessoas criadas pelo Senhor, estamos aqui nesta manhã e queremos declarar que cremos que Jesus Cristo é Senhor. E essa declaração, Senhor Deus, significa que reconhecemos que o Teu nome, a Tua autoridade está acima de toda e qualquer autoridade, aqui nesta terra ou nos céus. Não há nenhum governante ou rei, ou presidente, ou imperador nesse mundo, nessa nação, dessas nações da terra, que seja maior que o Senhor. Quando declaramos que o Senhor, Jesus é Senhor, declaramos que não há principado, nem potestade, nem demônio, ou qualquer outra força espiritual que seja maior que o Senhor. Mas quando declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos reconhecendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e acima de todas as coisas. E quando, Senhor Deus, confessamos e cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós estamos declarando que cremos que o sacrifício de Jesus naquela cruz foi completamente suficiente por todos nós. E hoje o Senhor vê a cada um de nós como justos, como pessoas justas, sem dever nada para ninguém, sem dever nada para o Senhor, mas pela Tua graça. Então, Pai, queremos celebrar, louvar ao Senhor, e nós queremos viver, Senhor Deus, a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos viver e tocar nesse mesmo Jesus que as pessoas há 2000 anos tocaram. Nós queremos ver a mesma glória do Senhor Jesus hoje. Nós queremos ver esse mesmo Jesus curando, restaurando, libertando, expulsando demônios. Queremos ver, Senhor Deus, o Senhor transformando famílias, transformando caráter de pessoas, transformando a atitude de pessoas, transformando, Senhor Deus, a morte em vida. Queremos ver a Tua glória operando, Senhor Deus, através de cada um de nós. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor Deus. Queremos ser uma comunidade que confessa Jesus Cristo como Senhor e que crê no poder da ressurreição de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Senhor, que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, e que a força e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém.